Está na hora de deixaria. Eu até posso te deixar ir. E sei que devo. Não é que eu não queira, mas sei que se for agora, não tem volta. Meu labirinto agora se apresenta como um caminho reto. Se eu ultrapassar a próxima linha, o caminho de volta vai ser fechado e de uma maneira que nunca mais vai se abrir. Bom, as decisões tomadas por nós ao longo dessa comovente e infinita highway podem ser encaradas em algumas maneiras. Olhando em maneira otimista, subentende-se que não importa qual seja a decisão, a conclusão sempre terá mais a melhorar. Ser assim é, de forma simples, quase impossível. Infantil talvez nem seja um termo adequado para definir isso, porque até as crianças sabem que nem tudo dá certo. Confesso que gostaria muito de conseguir ser um otimista convicto, porém minha infinita highway mostrou que escolher a sua opção é escolher decepções e sofrimentos. Cada conclusão negativa é uma crise. É como uma operação matemática de multiplicação. O tamanho da expectativa vezes zero. O tamanho pode ser 10 elevado a 10, mas no fim esse número vezes zero continua sendo zero. Bom, pontuando de maneira pessimista, é uma situação um pouco mais complexa. O pessimismo é muito mais popular na comunidade humana porque é a opção com menos risco de decepção. Afinal, quem espera pouco nunca se decepciona, não é? Mas e quando a conclusão consegue ser ainda pior do que a sua ideia hipotética? Bom, aí é complicado. Por isso, o pessimismo é como uma operação de subtração com o número zero. Agora o que importa é onde esse zero estará posicionado. Bom, a conta pode fechar no tamanho da sua expectativa menos zero, o que é uma expectativa correspondida. Até porque 1 menos 0 continua sendo 1, né? A sensação de ser correspondido é muito boa. O outro cenário é a conta fechar em 0 menos o tamanho da sua expectativa. Bom, supondo que sua expectativa seja 1, dessa maneira 0 menos 1 vai ser igual a menos 1. Ou seja, uma expectativa baixa conseguiu ser piorada. Isso é dolorido, né? Com certeza. Mas agora, se você já espera algo com menos 1, a conta fica 0 menos, entre parênteses, o menos 1, que vai resultar num resultado positivo, né? Que é 1, né? Interessante isso. Então, se você tem uma expectativa baixíssima, né? Sendo pessimista, talvez essa expectativa consiga ser melhorada nessa situação, né? E que alegria, né? Mas o problema, sabe, é quando a gente se encaixa na mais sombria das maneiras de pensar, o realismo. Por mais que muitos pensem que o realismo é a melhor forma de ver as coisas, mas, bom, de modo geral, quando a gente tenta ter expectativas sensatas, né, ela varia de acordo com a realidade. Dessa maneira, ela não é apenas baixa ou alta, né? Ela vai oscilar diante da sua decisão. A melhor operação para definir o realismo é a divisão por zero. Bom, mas aí você se pergunta, como assim? Não existe divisão por zero. E você tá certo. Bom, pega uma calculadora aí que você tem no seu celular, enfim. Se você fizer 1 dividido por 0, ela vai te falar algo como erro ou até indeterminado. E isso corresponde exatamente ao realismo.
O realismo ele é tão cruel, porque tentar ter expectativas próximas à realidade é um tremendo erro. O pior cenário é quando você é um bom realista, porque aí as suas decisões sempre geram conclusões previsíveis. Isso torna a vida cada vez mais fria e sem sentido. Bom, assim como a calculadora diz, é um erro esperar a realidade da própria realidade. E é por isso que é tão difícil te deixar ir. Nesse momento em que passado, presente e futuro se fundem e a trilha se torna estreita e retilínea. No instante em que percebe-se que não há mais volta, você irá, por bem, por mal, ser aquilo que deve ser. Para tomar a decisão de seguir ou voltar, seja de maneira otimista, pessimista ou realista, a gente cai numa discussão ética e moral muito antiga, né? Que juntam 3 palavras importantíssimas da nossa vida: o poder, o dever e o querer. Bom, algumas pessoas dizem que para uma decisão ser inteiramente correta, é necessário que esses 3 termos se alinhem. Bom, eu posso, mas será que eu devo? Eu quero, mas será que eu posso? E se eu não puder, mas eu dever? Eu não sei o que você está deixando para trás, mas com certeza eu sei que hoje nós podemos, devemos e queremos.